Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Após algumas derrotas, um começo meio fraco no campeonato norte-americano, Fabiano Caruana está de volta. O rating dele já está voltando para os 2.800 e ele estava numa caída, né? O rating do Fabiano Caruana. E agora ele volta o rating para próximo dos 2.800 e assume a liderança do campeonato norte-americano, faltando uma rodada apenas para terminar o campeonato. Aqui os resultados aqui pra gente dar uma olhada. Eu vou colocar aqui na tabela para vocês. Olha isso, Caruana na primeira colocação. Esse rating tá desatualizado, tá um pouco menos de 2.800, tá 2.790 por aí. O rating em tempo real, mas ele tá aqui com 6 pontos na tabela. E quem é que vai ser o campeão norte-americano? Olha, a disputa tá bem apertada, porque em primeira colocação nós temos o Caruana empatado com Samuel Sevian e Wesley So. E na segunda colocação, Liner Domingues Pérez, Alexander Lenderman e Ray Robson com 5,5 pontos. Então tudo pode acontecer. Um desses 6 muito provavelmente será o campeão norte-americano. Mas é incrível aí como o Caruana, depois de um começo fraco, conseguiu correr por baixo e assumir a liderança aí do campeonato norte-americano. E eu quero mostrar uma partida então que rolou aqui. O Caruana, a última partida que a gente teve do campeonato, o Alexander Lenderman estava ali liderando o campeonato e agora contra o Caruana que está fazendo essa corrida por baixo. Vamos dar uma olhada nessa partida que ela é de outro mundo. Alexander Lenderman abre aqui com peão dama D4, Caruana responde com cavalo em F6, temos aqui C4 G6, G3, bispo G7, o Caruana vai fazendo a formação defesa Índia do Rei. Olha aí, jogadores de defesa Índia do Rei, vamos ver o Caruana jogando bispo G2 D6, cavalo C3, Roque colocou o rei em segurança. Esse aqui é o sistema iugoslavo, né? O fianqueto. As brancas vão fazendo aqui o fianqueto para combater aí a defesa índia do rei. Cavalo em F3 foi jogado C6, agora Roque. E aqui bispo em F5. O Caruana coloca aqui bastante controle na casa de E4. Cavalo G5 foi jogado, então agora soltando aqui o bispo, dando controle também para a casa central. E aqui o Caruana já solta o E5, temos aqui D5 avançando com o peão. E agora A5, olha que lance importante aqui que o Caruana faz, parando as ambições das brancas aqui na ala da dama, pelo menos botando o pé no freio. E4 atacou o bispo volta lá para C8 e agora H3. Temos aqui C por D5 e o Caruana coloca o cavalo em A6, o peão de A5 já garante um posto legal para o cavalo, se ele vier para C5 ou até mesmo para B4. A bispo em E3 foi jogado, segurando aqui, controlando a casa de C5, bispo D7, o bispo agora manobra mais uma vez e agora A4, né? Torre em C8, a torre na coluna C, cavalo em F3 e aqui nessa posição o Caruana toma uma decisão inacreditável, espetacular, aqui um sacrifício posicional de longuíssimo prazo. Aqui o Caruana vai para o assustador torre por C3 aqui na posição, galera, né? Uma justificativa é que com isso, uma possível justificativa, né? Que com isso vai enfraquecer aqui as casas centrais e o Caruana vai querer jogar a longo prazo, aí ele ganha a iniciativa e tudo mais. Que interessante, quanta coragem, né? Com certeza não dá pra calcular, isso aqui não foi um sacrifício de cálculo, galera. Tem sacrifício que a pessoa calcula. Pá, vou sacrificar aqui, tem mate em 5 lances, 6 lances, ou então, vou recuperar a peça daqui a 6 lances. Não, esse aqui é um de longo prazo, é posicional mesmo aqui, vai na fé. Aqui o Caruana, então, fez o lance torre por C3, temos aqui B por C3 e cavalo por E4, né? Capturando um peão, atacando aqui em C3, enfraqueceu aqui em D5, tem um peão ativo, o bispo vai ficar ativo daqui a pouco. Muito interessante o que o Caruana faz aqui. Dama C2 foi jogado, ataca o cavalo, protege aqui o peão, o cavalo de E vai para C5, olha só que legal, um cavalo aqui protegendo o outro, e aqui cavalo em D2, soltando aí o cavalo, manobrando o cavalo. Dama C7, temos agora a torre aqui em A3, controle total do peão de C3 e aqui F5, olha como o Caruana depois desse sacrifício joga solto, joga fácil aqui as peças do Caruana. F4 foi jogado e agora a torre E8, olha só, ameaçando aí colocar a torre numa... aqui, se esse peão sair daqui, vai abrir diagonal do bispo, vai abrir coluna de torre, né? Então muito interessante. A partida seguiu com F por E5, bispo por E5, o Caruana tem um bispo, agora esse bispo virou um monstro, ele ataca nas duas alas. Agora bispo em F2, foi jogado protegendo o peão de G3 e aqui B5, o Caruana vai soltando o jogo, vai ganhando espaço, é bonito de ver
A por B5, bispo por B5, a torre agora tá atacada, torre de F em A1 e aqui cavalo D3. Que coisa maravilhosa! O Caruana vai ganhando imensa atividade aí para suas peças depois daquele sacrifício. Um cavalo monstro agora aqui na casa de D3. Dama B1 foi jogado e aqui mais um lance assustador agora do Caruana, o melhor lance da posição. A posição já é tática demais e o Caruana vai para esse lance maravilhoso aqui. Cavalo de A em B4, levando mais peças pro ataque, pressionando tudo, e aqui é muito bonita a posição, né? Muito difícil de achar um lance agora, Alexander Lenderman tem que calcular bastante. Aqui o lance tentador, né? Não é simplesmente a ideia aqui de enfraquecer, de entregar duas peças por uma torre, não se trata disso a posição. O Alexander Lenderman não captura o cavalo, mas se ele tivesse capturado esse cavalo, a gente fica curioso para saber qual seria a continuação aqui do Caruana. O Caruana provavelmente seguiria aqui com cavalo por F2, recuperando a peça, capturando uma peça e aqui atacando a torre, né? Você fala, mas isso não vale a pena, joga um rei por cavalo aí depois pega o bispo, fica com duas peças por uma torre, vale a pena para as brancas? Não necessariamente. Se seguisse com o rei por F2, as pretas já tem mate em 9. Quem é que tá vendo mate em 9 aí? Cadê o Felipe Neto? Cadê o Nikhil Kabate aí, a turma os engenheiros do xadrez aí? Mate em 9, já tem uma galera gritando mate em 9, né? Aqui, galera, claro, não é tão simples olhar aqui tem mate em 9, mas a gente percebe aqui que bispo D4 traz grandes problemas para as brancas, né? Olha a combinação aqui do par de bispos, né? Seria uma combinação realmente muito forte. Rei F3 está vindo sequência de checkmate com bispo em E2. E se tentar devolver aqui um pouquinho de material, nem adianta, né? Com torre E3, bispo por E3, rei F3 e o bispo dá lugar aqui para a torre. Também tem sequência de checkmate. Então aqui o link dessa análise está na descrição do vídeo para quem quiser ver aí até o checkmate, fazer aí as brincadeiras, tá? Mas é realmente um ataque muito forte. Então cavalo por F2 seria a sequência, né? Ah, Rafa, mas e aí, se tirar a torre de 1 em A2, aí o Caruana continuaria atacando aqui, ele estaria com uma qualidade, com uma torre a menos, né? Até difícil de ver o material aqui, uma qualidade a menos, né? E aqui com um forte ataque, por exemplo, torre por A5, dama E3, tentando manter os ataques descobertos, e aqui em E3 é bom porque o cavalo vai poder cobrir o cheque descoberto. Por exemplo, torre de 5 em A3 e aqui o Caruana faria a festa. Cavalo por H3, rei H1, cavalo F2 aqui. Cavalo F2, aqui o rei volta para G1, cavalo D3 dando um cheque descoberto, rei H1, dama H6, um ataque muito forte, se seguiria rei G1, bispo D4, olha a cooperação e atividade das peças, que coisa fantástica que seguiria na partida se fosse nessa variante. Depois de dama E3 ameaçando mate, não há mais o que fazer. Ah, tem sim, cavalo E4, olha que maravilhoso, agora a torre está segurando, mesmo assim o Caruana teria cavalo C1, olha que continuação complicada e bonita, e depois aqui de, sei lá, torre D3 cobrindo, tanto faz. Dama em G1 entregaria checkmate, é muita cooperação entre as peças, o bispo dando apoio, o cavalo tirando casa de fuga, torre cravada, o bispo aqui também atuando, coisa maravilhosa, né? Coisa maravilhosa. Então, cavalo de A em B4 aqui do Caruana, exclama duas aqui esse lance. A partida seguiu com torre por A5, Alexander Lenderman viu que não valeria a pena capturar o cavalo e segue colocando dificuldade aqui pro Caruana. E agora a dama por C3, olha que legal, Caruana. Mais uma vez esse bispo aqui ficou mais forte do que antes, agora sem esse peão. A partida seguiu com bispo em E3, aqui o Alexander Lenderman protege aqui o cavalo. Enfim, G3 já está bem enfraquecido e o Caruana segue agora com mais um lance muito forte da posição. Torre, bispo aqui em D4. Rafa, por que ele não capturou esse peão que tá caindo aqui? Aqui teria torre de 1 em A3 e as brancas teriam um forte contra-jogo. O Caruana não pode dar um passo em falso aqui. Teria um forte contra-jogo. Talvez desse para continuar aqui com dama E5, enfim, a coisa ia complicar. Talvez as brancas tivessem um contra-ataque interessante. O Caruana vai pro melhor lance aqui, bispo D4. Mas por que ele vai trocar esse bispo monstro? Ele quer atacar o rei adversário, ele quer enfraquecer as casas escuras. A partida seguiu com bispo por D4, dama por D4, cheque, rei H2 e agora F4, atacando aí as casas escuras, tentando expor o rei, indo pra cima, Caruana. Até agora o Alexander Lenderman não conseguiu fazer proveito do material que ele tem a mais, mas o Lenderman vai facilitar as coisas. G4 mantendo a posição mais fechada, torre em E2 agora.
Crava o bispo, ataca o cavalo. Temos aqui torre em A8, cheque. Olha a confusão. Bispo volta para E8. O bispo aqui está protegido pela torre. E agora a dama G1 foi jogado pelo Alexander Lenderman, trazendo mais uma proteção para o bispo e propondo trocas aqui. E o Caruana evita. Agora as trocas seguem com dama B2, mantendo aqui a pressão no cavalo. Cavalo em F3, vai para segurança e agora rei F8, o Caruana traz mais uma proteção para o bispo. Quanta frieza, né? Jogar com o rei assim, exposto, o rei tendo que proteger o bispo, o bispo meio cravado, né? Realmente uma posição incômoda. Então a gente vê que tem chances para os dois lados aqui, né? Uma posição de 2 gumes. Torre de 1 em A7 foi jogado, H6, o Caruana, esse lance eu achei o máximo. O Caruana, no meio dessa confusão toda, ele dedica um tempo para esse peão agradece demais, ele falou, obrigado, Caruana, você me valorizou aqui, né? Protege aqui, mas além de tudo também, esse peão é muito importante, segura a casa de G5. Aqui torre B7 foi jogado cravando aí o cavalo. E agora um lance brilhante aqui do Caruana, um lance espetacular aqui do Caruana. O lance cavalo E5 a princípio é difícil de ver porque que esse é um lance brilhante e as engines consideram realmente esse lance o único que não perde aqui para as negras, por isso é um lance brilhante aqui do Caruana. O que tá acontecendo, Rafa? Por que ele não jogou G5 aí? G5 me parece bem mais razoável aí, protegendo aí essa cadeia de peões, fica bastante legal, né? Aqui o problema todo, as brancas estão ameaçando sempre cavalo D4. Esse lance é muito forte, esse cavalo vai virar um monstro daqui a pouco, o cavalo está protegido pela dama, ainda vai com o tempo sobre a torre, isso daqui seria fatal. Ah, Rafa, isso daí não funcionaria muito não, agora troca, sacrifica ali e captura o cavalo, vamos ver, torre por G2, dama por G2, dama por D4, parece bom mesmo. No entanto, a continuação é vencedora para as brancas por conta de torre de B em B8, atacando agora o bispo. E aqui as brancas têm um ataque muito forte, não dá para defender, ou você vai ter que entregar a dama, ou então tentar jogar um cavalo E5, mas depois de torre por E8, as brancas têm um jogo muito bom aqui, né? 2 torres contra 2 cavalos. Ainda assim as pretas têm um peão passado, mas talvez um jogo melhor aqui para as brancas, né? Então realmente existe a ameaça do cavalo vindo para D4, uma ameaça muito forte. E o Caruana faz esse lance brilhante, cavalo E5. Por que esse lance é tão brilhante assim? O Alexander Lenderman agora jogou rei H1, não tô entendendo. Por que não tá entendendo? Aqui é o lance da Magda, né? Do sair de baixo. Por que ele não joga agora cavalo D4, então, já que era um lance tão perigoso? Por isso que cavalo E5 foi tão brilhante, porque agora teria dama por D4, né? Dama por D4 capturando este cachorro, e depois de dama por D4, o cavalo em F3 aqui daria um duplo recupera a peça. Nada, é tão simples ainda. Aqui o melhor lance ainda seria torre E1, aqui não pode ter pressa. Depois de bispo F1, agora sim cavalo por D4, tá caindo aqui em B4, tá caindo em F1, o cavalo tá atacado, agora depois de rei G2 a torre também tá atacada, a torre sai protegendo o cavalo e as pretas aí tem um bom jogo, né? Ah, Rafa, mas e agora se vier com essa torre aqui em B8? Torre E1 protege, né? Então aqui seria uma boa continuação para as pretas, por isso tão brilhante aqui, por isso tão brilhante, e recebeu realmente pelas engines aqui a tag, né? O rótulo de lance brilhante cavalo E5. A partida segue com rei H1, agora a gente entende também, agora sim existe uma ameaça, não vai mais ter o duplo do cavalo. O Alexander Lenderman também tá ligado em tudo que tá acontecendo, claro. A partida seguiu com cavalo por F3, bispo por F3 e torre E5. O Caruana se livrou do cavalo do Lenderman, que seria realmente uma peça muito perigosa no ataque, e agora o Caruana vai ficando bem na posição. Torre C8 foi jogado. E aqui o Alexander Lenderman também teria uma possibilidade forçante aqui, uma posição onde ele poderia forçar as trocas e tentar jogar um final, que seria dama em A1, aqui seria uma possibilidade muito boa para o Lenderman, ameaçando sequência de mate. Por exemplo, se o Caruana evitasse aqui a troca das damas, o Lenderman já iria para a sequência de mate aqui, né? Torre por E8 vai para o mate. Se capturar de rei, a dama dá checkmate aqui em A8, e se capturar de torre, tá levando mate aqui em G7, né? Então dama A1 seria um lance que iria para uma sequência forçante, porque forçaria aqui a troca de damas, depois de torre por A1, cavalo D3, enfim, o jogo vai embora, né? Mas fica mais tranquilo, aí as brancas que ficam criando as ameaças conseguem forçar
aí algumas trocas, conseguem ficar criando dificuldade na posição e a gente teria aí um final, provavelmente aí com chances para os dois lados, talvez um pouco mais fácil de jogar de brancas, né? Então aqui tem uma oportunidade grande aí que o Lenderman teve de jogar essa sequência forçante com Dama 1, mas ele seguiu agora com Torre em C8 e o Caruana agora segue com Dama D2 aqui na posição. Temos Torre C1, a torre volta para se defender e o Caruana começa a gostar, ele começa a atacar e o Lenderman começa a se defender com Torre F1 e agora Cavalo D3, o Caruana vai posicionando as peças de forma bem agressiva. Dama G2, Dama C3, o Caruana não vai trocar as damas de jeito nenhum. Dama em H2 e agora G5, agora sim o G5 veio na hora boa. Traz mais uma proteção, além do cavalo para o peão de F4, bispo G2 foi jogado e agora cavalo E5. Se cavalo E5 foi um lance brilhante, eu vou jogar de novo. Aqui o Caruana coloca o cavalo em E5, dando suporte aqui para o peão em F3, torre de bem B1 e o Lenderman vai voltando. Olha que interessante isso, o Lenderman voltou agora todas as peças, o Caruana começa a gostar demais da posição. Aqui, talvez um lance mais ativo do que começar a se defender fosse soltar um H4 aqui. Talvez isso fosse criar uma confusão maior, né? Isso daqui, você fala, mas isso aí pendura aqui em G4. Tudo bem, mas aí... Torre aqui por F4, Alexander Lenderman entregaria material e poderia estar de volta no jogo. Depois de, por exemplo, G por F4, dama por F4, cheque, a dama cobre, em F6, dama por G4. A questão material ficou igual, claro, aqui o Caruana tem mais condições de ataque, a vez dele, o rei está exposto, poderia seguir com talvez dama 1, seguido de, enfim, dama em E5, tentar começar a castigar aqui o rei exposto, seria uma boa continuação, mas chances para os dois lados, né? Seria uma forma do Lenderman devolver material e tá na briga. O rei aqui do Caruana também está exposto, daria para ele tentar dessa forma, né? Mas aqui ele... assolado aqui por fantasmas, volta a torre de B para B1 e agora o Caruana começa a gostar cada vez mais. Bispo em F7, esse peão fala, ferrou, me encontraram aqui, o peão de D5 agora é um alvo da posição, torre de B em C1 atacando a dama, dama D4 agora atacando também o peão e a casa de D4 ela é especial porque agora ela dá para cobrir aqui, dá para fazer um chapéu e proteger a dama dos ataques das torres. A torre de C em D1 foi jogada, atacando a torre, agora o cavalo vai para casa de D3 e existe um ataque enorme aqui em D5, torre D2 foi jogado e aqui o Caruana poderia capturar o peão, mas ele mostra o seu estilo frio e robocóptico, aqui o estilo do Caruana com rei G7, simplesmente melhorando a posição do rei, segurando a casa de H6 para poder combater um possível H4 sem perder nenhum tempo, né? Aqui não vai existir a possibilidade da dama entrar em H6, rei G7. H4 foi jogado, dama agora vem para C4, o Caruana toma todas as precauções antes de capturar aqui o peão em D5, sai aqui da diagonal, sai aqui da mira da torre, coloca a dama numa boa diagonal, torre de F em D1 foi jogado, agora o cavalo volta para E5, o Caruana não tem pressa de capturar peões, ele tá mesmo de olho nesse peão aqui. H por G5 foi jogado, H por G5, olha a importância do rei aqui em G7, falando para a dama você não vai a lugar nenhum, o bispo também controlando, o peão controlando, a torre controlando, essa dama não se mexe onde ela tá nessa coluna. A partida seguiu com torre D4, atacando a dama, dama C3 e agora a dama aqui em G1. Temos cavalo por G4, esse lance você já vê que a casa caiu, né? Quando cai um peão assim, cavalo por G4, no meio dessa confusão, você já começa a sentir que a casa caiu. Torre de 1 em D2, agora dama C8 aqui pelo Caruana. Que lance espetacular, manobrando a dama aqui para ala do rei, ameaçando sequência de mate. Dama em A1, dando espaço para o rei fugir, dama H8, cheque. E esse lance aqui ameaça todo tipo de cheque descoberto, né? Agora aqui rei G1 foi jogado, dama em H2 cheque, rei F1 e agora mais um lance espetacular aqui do Caruana para coroar essa partida aqui, chave de ouro aqui. Mas o próximo lance aqui do Caruana, que partida maravilhosa, ele continua jogando com aquela qualidade a menos, então por isso que a gente fala, será que ele calculou tudo isso? Claro que não, a gente já tá no lance 56, aqui não tinha como ele ter calculado tudo isso, foi um sacrifício de longo prazo mesmo. E agora o Caruana vai para mais um lance espetacular. Se você quiser dar pausa aqui nessa posição e tentar encontrar aqui a sequência maravilhosa aqui do Caruana, vale a pena. E eu espero que você tenha encontrado, isso aqui é maravilhoso. Torre F3 aqui pelo Caruana. Que é isso? O que tá acontecendo? Claro, eu quero jogar o cavalo aqui, eu quero dar cheque de cavalo e depois dar um cheque aqui em G1. Olha que maravilhoso isso, maravilhoso, né?
Aqui não tem muito como você recusar essa torre, né? Se o rei escapar, tá caindo o bispo com cheque e game over, né? Então aqui a partida seguiu com o bispo por F3 e agora cavalo E3, cheque. Não tem jeito, lance único agora, rei E1 e aqui dama G1. Olha que bonito aqui, né? Depois de rei E2 e dama por A1, Alexander Lenderman abandona aqui a partida no lance 59. Que partida foi essa aqui do Fabiano Caruana? Me contem, Caruana está de volta. É esse o Caruana que a gente gosta de ver, o Caruana que disputou o título de campeão mundial contra Magnus Carlsen em 2018, que poderia ter sido ali o campeão mundial. Fabiano Caruana, um dos melhores jogadores do mundo, depois de ter perdido contra Magnus Carlsen, passou por uma fase ruim, uma fase desmotivada, não venceu o torneio de candidatos de 2021 e ficou nessas. E agora ele volta a jogar um xadrez aqui espetacular. Corre por baixo depois de um começo esquisito no campeonato norte-americano e agora assume a liderança com essa vitória espetacular para cima de Alexander Lenderman. E a questão agora vai ser definida na última rodada, quem será o campeão norte-americano 2021, né? Vamos dar uma olhada aqui no relatório do chess.com. E aqui a gente teve essa precisão altíssima do Caruana, 97,6% de precisão, 89,7% de precisão para o Alexander Lenderman e essa partida espetacular aí com direito a lance brilhante aí do Caruana, né? Uma coisa linda demais. É isso, galera, e o recado final aqui, né? As matrículas estão abertas aí para o curso de a Sveshnikov do Carlsen aí com o grande mestre André Diamante. Serão 8 aulas ao vivo com o grande mestre André Diamante, tá bom? Então aproveitem, vocês têm acesso vitalício depois a esse conteúdo e se inscrevendo aqui, se matriculando pelo link abaixo, ainda ganham 3 meses de plano premium, cortesia na Academia Xadrez Brasil. Tá bom? É isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima, valeu! Cavalo H5 no tabuleiro de xadrez,